Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa tarde. Uma tarde de chuva, para refrescar. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós agora. Espero que todos nós estejamos bem, com fé e coragem seguindo adiante. Vou aqui fixar o nosso tema de hoje. Hoje o Instagram está ajudando. E vou já convidar a nossa palestrante de hoje, irmã Inajara Serpa. Ela já está entrando. Inajara, já convidei você. Pronto. Tá me ouvindo bem, Inajara? Perfeitamente. Graças a Deus. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo na paz, graças a Deus, né? Então, Inajara, sem mais delongas, já vamos dar o início aqui ao nosso exórdio, à nossa prece, para que eu possa passar a palavra para você e a gente iniciar. A live já iniciou, mas vai iniciar a palestra, porque a live já se iniciou. Então, o exórdio de hoje está no livro Agenda Cristã, que é de autoria do Espírito André Luiz. E a lição de hoje é a lição 41, intitulada Defenda-se. Vamos lá. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos de maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. André Luiz, acho muito interessante como ele sabe utilizar a palavra, e falar tudo que ele precisa falar, de uma maneira sem ser tão dura, sem ser tão duro, mas dizer o que a gente precisa ouvir. Então, essa lição que ele traz hoje, toca muito na questão da educação dos sentimentos, dos nossos pensamentos. E diante dessa pandemia, isso é emergente, Essa busca pela manter o equilíbrio mental dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é fundamental. E a prece é um melhor caminho para que a gente possa conquistar esse equilíbrio, Porque o dia a dia, ele volta e meia, a gente se entristece, se angustia, e aí a prece nos ajuda a manter esse equilíbrio. Então, falando sobre prece, vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa se preparar, para ouvir a palavra do nosso irmão. Vamos fechar nossos olhos e orar. Jesus Cristo, querido Mestre, amado irmão de todas as horas, a Ti agradecemos imensamente pela dádiva do dia de hoje e pela oportunidade de estarmos aqui unidos, mesmo que através da internet, que é uma bênção divina, que nos proporciona realizar o nosso trabalho, mesmo à distância. Te agradecemos por essa oportunidade de levar o Teu Evangelho aos lares e aos corações, que o Senhor possa nos acalmar, nos tranquilizar, tocar todos os corações sofredores que estão agora nesse momento necessitados da Tua misericórdia, Senhor, e de paz. Que o Senhor possa nos envolver nesse sentimento de paz, de tranquilidade, de caridade, para que nós possamos seguir as nossas vidas com fé e coragem. Que assim seja. Então, Inajara, se Jesus já nos trouxe o Evangelho, qual seria a utilidade da doutrina espírita? Que questionamento, muito interessante. Tenho certeza que você vai nos esclarecer muito bem sobre isso. Então, passo a palavra para você.
Boa tarde, Isaura. Boa tarde a todos os irmãos. Eu estava aqui escutando você falando e que saudade, né? Que saudade a gente está sentindo da nossa casa, meu Deus. Como Verdade. você disse, né? Graças a Deus que temos a internet para minimizar, mas a gente age como a gente pode, mas nada substitui o contato, né? Enfim. Mas em relação ao tema de hoje, né, que está em A Gênese, um livro às vezes ainda um pouco esquecido da codificação por algumas pessoas, mas extremamente importante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se debruça sobre ele, mais a gente vê, né, que ele realmente coroa o encerramento daqueles ensinos que a gente vai trazer hoje. E antes de nós começarmos propriamente na questão, né, se Jesus nos trouxe o Evangelho, por que o Espiritismo, né? Qual a utilidade da doutrina espírita? A gente vai voltar lá atrás, há mais de 2000 anos, e a gente vai lá para Cafarnaum, né? Em Cafarnaum, naquela tarde, uma tarde assim como essa, só que sopravam ventos quentes. Cafarnaum, ela ficava ao norte do Mar da Galileia, e naquela tarde, vários galileus e também estrangeiros das mais diversas regiões, eles se acotovelavam, iam e vinham pelas ruas de pedra, enquanto os comerciantes, eles gritavam, ofereciam as suas mercadorias numa verdadeira algazarra, num verdadeiro burburinho. No verão, sempre chegavam àquela cidade vários comerciantes vindo de todas as partes. Eles cruzavam o Jordão para oferecer as suas mercadorias lá para o povo galileu. E entre essas mercadorias, eles levavam veludo, sedas, tapetes, vasos de cerâmica, eles levavam especiarias de toda a ordem e iam ali comercializar, enquanto os mercadores locais trabalhavam com vinho, trabalhavam com peixe defumado, trabalhava com azeite que eram da região local. E Cafarnaum era tida em grande conta naquela época. Era uma cidade muito movimentada e era a cidade mais importante que ficava na orla do Tiberíades. Era uma cidade muito visitada, muito procurada, e ela tinha grandes pomares, ela tinha pomares verdejantes, e à tarde, nesse horário mais ou menos que nós estamos, vinha um vento ameno vindo da orla, que fazia com que aquela cidade ficasse muito fresca, diferente da maioria das cidades do entorno, né, da região. Então, ela também era muito conhecida pela sua sinagoga. Então, a sinagoga era o templo onde os judeus revelavam a sua religião. E lá, a sinagoga de Cafarnaum, ela era muito grande, muito moderna, e era uma construção muito imponente para a época e para o contexto que ela estava. E lá naquela sinagoga ficavam os sacerdotes e os fariseus que ficavam ali macomunando contra o poder da época, que era o poder de Roma. E Roma, tal qual uma grande águia, ela sabia tudo o que acontecia na cidade. Por quê? Porque ela tinha vários espiões espalhados no meio do povo e fazia com que o alto poder, a alta cúpula, fosse muito bem informada. E os sacerdotes da época, eles se julgavam superiores ao povo, ao pessoal de conhecimento mais escasso, pessoal mais simples, e eles exploravam aquele povo sem piedade, porque aquela época em Cafarnaum, os sacerdotes tinham uma troca de influência muito grande com o poder de Roma, que embora eles não gostassem, mas eles tiravam proveito e eles tinham uma relação muito interesseira. Então, a gente observa que já naquela época, o povo que se considerava sem voz, que se considerava assustado, vivia realmente apavorado, tentando sobreviver às artimanhas, muitas vezes, que eles eram vítimas. Então, o próprio Evangelho diz que naquela época já existiam as úlceras morais na sociedade, na política, entre o povo.
E foi nesse meio eivado de muito ódio, num povo ainda muito belicoso, de muita guerrilha, que surgiu Jesus. E Jesus adentrou nesse povo. E Jesus veio contra tudo que havia de poderoso na época. Jesus trouxe a esperança, Jesus trouxe o amor, e Jesus convidou cada pessoa à renovação. E que palavra bonita, né? Renovação. Então, Jesus convidou para que nós construíssemos o reino dos céus dentro de nós. Então, óbvio, é claro que Jesus não foi visto com bons olhos, porque ele surgiu como se fosse um rebelde, como um revolucionário que vinha colocar em risco os ditos bons costumes da época. Então, o que era colocado para os fariseus e para os sacerdotes tradicionais, como bom costume da época, Jesus veio e trouxe tudo que era diferente e desconhecido para eles. Jesus trouxe o amor, Jesus trouxe a compreensão, Jesus trouxe a igualdade, a caridade, e aquilo era tido como uma ameaça. Naquele final de tarde, quando Jesus chegou lá na casa de Simão, Simão, filho de Jonas, Simão era um pescador que estava aguardando Jesus. Jesus chega lá com seus discípulos, que estão sedentos, que estão suarentos, e ele olha para cada um deles e pergunta: que vinheis discutindo pelo caminho? E aquela pergunta surpreende os discípulos. Surpreende porque Jesus vinha mais à frente e eles vinham atrás conversando e não sabiam, não tinham se dado conta que Jesus estava atento a isso. Jesus fez a pergunta, mas ele já sabia o que eles vinham conversando, né? Só que ele queria ouvir deles. E aí eles ficaram meio aturdidos, envergonhados, se olharam, e aí Jesus insistiu: o que vinhais conversando durante a viagem? E então eles disseram, né, apesar de envergonhados, mas tinham que ser muito sinceros. E então eles disseram: nós estávamos nos perguntando, né, nós queremos saber dentre nós qual é o maior, qual é o melhor. E eles ainda explicam, né, tentam justificar. João é o bem-amado. Pedro é o que tem confiança inabalável. Judas é o que cuida das nossas poucas economias. Mas e nós outros? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa utilidade? E principalmente, para vós, qual de nós é o maior? É muito curioso porque, embora convivessem com Jesus, os discípulos, eles não compreendiam. Eles ainda eram espíritos imaturos, em fase de crescimento espiritual. Eles acreditavam nas palavras do Mestre, mas eles não conseguiam penetrar na profundidade. Eles ouviam os ensinamentos, mas eles ainda não entendiam em sua plenitude. E por serem homens ainda ignorantes, simples, eles muitas vezes se comportavam como crianças e eram pegos com discussões desnecessárias e discussões inúteis, infrutíferas. E aquela era uma delas. E Jesus, nesses momentos, sempre os repreendia de uma maneira enérgica, mas de uma maneira muito amorosa, de uma maneira muito doce, porque o mestre não desistia de levá-los à evolução moral, não desistia de prepará-los para o que estava por vir, para o que eles iriam passar. Então o mestre olhou para eles com profunda compaixão e respondeu: a semente menor que existe é a semente da mostarda. Ela é quase imperceptível aos olhos, mas uma vez plantada no solo, ela dá o mesmo tom que o poderoso trigo. A bolota das árvores, elas são muito pequenas, mas elas trazem em si tudo que a frondosa árvore precisa para desabrochar, assim como desde a maior até a menor das plantas. O pólen
que é invisível ao olho nu, ele garante a perpetuação da espécie das flores. Então, no reino de Deus, não existe o menos importante. Tudo tem sua utilidade no encadeamento da natureza. E ele arremata com uma colocação tão simples quão bonita, quando ele diz assim: um grão de areia, ele se anula diante de todos os outros iguais, para juntos formarem a areia do mar. Então, como saber qual é o grão mais importante? Se todos são iguais. Mas se você tirá-los, eles farão falta. Exatamente. Então, quando ele termina de dar esse exemplo, ele silencia por alguns instantes para que eles sintam aquela reflexão, para que eles entendam. E ele então arremata o ensinamento dizendo: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, faça-se o menor. Seja o melhor servidor, seja aquele sempre pronto para ajudar, seja o melhor amigo, para que quando não esteja presente, sua ausência marque e que ele possa ser um alicerce, ser uma base para a construção do reino de Deus. E então os discípulos ficaram profundamente comovidos e profundamente reflexivos com aquela observação do Mestre Jesus. Jesus, quando ele esteve entre nós, ele trouxe os ensinamentos mais importantes. Ele trouxe o exemplo arrebatador, ele trouxe as palavras mais doces, falando de amor, de misericórdia, de perdão, de recomeço, de esperança para aquele povo que era tão sofrido, tão injustiçado. Mas aí a gente pergunta, mais de 2000 anos depois, o que é que nós fizemos com a moral do Cristo? O que é que nós fizemos dos ensinos que ele nos deixou? Até mesmo os líderes religiosos que devem pregar o amor de Jesus, como é o comportamento deles? Será que a doutrina de Jesus, para nós, para todos nós, virou aquela teoria bonita para os outros, mas que eu não faço uso dela? Basta a gente olhar ao redor. Somos egoístas, somos preconceituosos, somos orgulhosos. Então, mostra que a doutrina do Cristo ainda não é vivida por nenhum de nós aqui na Terra. Então, somente esse trecho de que nós não vivemos a doutrina do Cristo já responde ao questionamento principal do nosso tema, que está no capítulo 1 da Gênese, questões de 56 a 62. Né? Se Jesus deixou o Evangelho, por que é que ainda temos a utilidade da doutrina dos Espíritos? Porque nós não vivemos o Evangelho. Porque ele veio e vem sendo repetido periodicamente, mas ainda assim nós não seguimos ele. Então, no dia que nós seguimos, não será mais necessária a chegada de nenhum emissário. Quando nós aprendemos, quando nós conseguimos, né, começarmos a fazer isso. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é bem objetiva: na consciência. Então, de fato, todos nós trazemos in natura dentro de nós a lei de Deus. A moral principal, a lei natural do que é certo e do que é errado. Está em cada um de nós. Basta a gente fazer alguma coisa errada que ela imediatamente é acionada. Basta a gente desviar do caminho que a gente sabe. A gente pode ir por teimosia, a gente pode ir porque somos teimosos, porque somos ainda endurecidos, mas a gente sabe. Mas ainda assim, né? E ainda assim a gente pergunta. A consciência fica lá gritando, né? Ah, acorde, acorde, acorde. É interessante como a gente sabe, né, Najara? Na nossa consciência, ela fica lá piscando, mas a gente... A gente vai porque a gente quer, né? A gente vai porque a gente tem o livre-arbítrio e Deus não vai interferir nele. Mas é só a gente fazer alguma coisa errada, é só nós faltarmos com a caridade, é só nós sermos arrogantes que imediatamente acende a luzinha e mais, a gente ainda sente um desconforto, né, nessa região aqui, aquela sensação de que algo não está bem.
Mas, Algo não é natural, não é, Najara? É como se, né, exatamente, a nossa exatamente. natureza fosse andar na lei de Deus. Quando a gente se Sim. desvia dessa natureza, a gente não se sente bem, porque andar no mal, andar no caminho errado, não faz bem, né? Não é Nós somos agradável. filhos do amor e nosso destino é a perfeição, né? Nosso cerne é o bem. Então, sempre que a gente se Exatamente. afasta do bem, a gente é impactado pela nossa atitude. Então, a gente insiste, mas a gente sabe que tem alguma coisa errada. Mas, mesmo com essa bússola interna, o que é que a gente faz? A gente se torna, nós nos tornamos criaturas bondosas, amorosas? Não, ainda assim, mesmo com o Evangelho de Jesus, mesmo com a consciência que nos aponta os erros, ainda assim nós insistimos em errar. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre aqui quem é mãe, quem é pai, sabe muito bem do que eu vou falar. Quando nós educamos ou tentamos educar os nossos filhos, como é que funciona? Será que a gente chega para o nosso filho e diz assim, olhe, não faça mais isso, viu? Ou então, faça dessa forma que é o certo. Será que basta a gente falar isso uma vez e tá feita a educação? Ele não vai mais repetir o erro, ele vai fazer tudo certinho. O que vimos é exatamente o contrário, né? A gente fala, a gente repete, a gente exemplifica, a gente corrige. Enfim, porque esse é o processo da educação. É assim que nós aprendemos, é por repetição. Então, a gente, nós, há mais de 2 anos, desde que nós nascemos, nós ouvimos os ensinamentos do Cristo. Né? Vamos tirar por nós. Você acredito que menos que você é novinha, mas eu estou no Ismael desde 93. Desde 93 que eu escuto todas as semanas os ensinos do Cristo. E ainda me pego fazendo coisas que não deveria mais fazer, né? Imagina os nossos filhos. Então, assim é Deus conosco. Deus envia à terra, de tempos em tempos, emissários especiais para que eles venham nos direcionar novamente para o caminho do bem, para que eles venham nos mostrar a linha que nós devemos caminhar, para que eles venham nos reconduzir ao bem quando a gente se dispersa. Então, se a gente for lá para trás, são inúmeros os espíritos evoluídos que passaram e passam aqui pela Terra. Mas a Gênese cita Sócrates e Platão, que já traziam a boa moral, que já ensinavam bem lá naquela época. Veio o Cristo com exemplo máximo, não só com palavras, mas com exemplo. E nós precisamos periodicamente sermos sacolejados, sermos relembrados para que a gente consiga buscar o caminho realmente do bem. E aí veio a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não traz outra moral senão a moral do Cristo. E por quê? Porque a moral do Cristo é a melhor. Então, não vamos precisar inventar a roda se ele já veio e já trouxe o que era suficiente para a nossa felicidade. E aí vamos nos lembrar de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, livro que eu amo, onde ele diz que a criatura só é feliz quando se aproxima do Evangelho do Cristo. E é profundamente triste todas as vezes que se afasta dele. Então, a receita é muito simples. O que eu estou fazendo agora? Me aproxima ou me afasta do Evangelho do Cristo? Se me aproxima, eu estou construindo minha felicidade. Se me afasta, eu estou construindo minha desdita, minha infelicidade. Exatamente. Mas nós dificultamos muito esse caminho, né? É, o ser humano é muito interessante. Eu fico impressionada, sabe, né, Jara? Eu disse, meu Deus, Deus é infinitamente, o amor de Deus é infinito, né? Porque você veja a paciência que Ele tem conosco, Ele nos dá inúmeras chances, né, da gente retornar e refazer para a gente aprender. A gente aqui, não, a gente não dá uma chancezinha sequer, né? Não, Nem pra gente, né? e somos Mas, impacientes, né? Porque e paciência. basta o nosso filho fazer uma tela, a gente, mas menina, eu não já disse que não é para fazer? Né? Imagina se o Cristo É, dissesse isso com a gente toda vez, mas eu não já disse que não era para fazer? E aí vem uma questão muito interessante quando o Espiritismo veio, porque ele não veio só para trazer os ensinamentos do Cristo, né? Não só como se fosse pouco, né? Mas ele veio com um cadinho a mais, que é explicar a relação que rege os vivos e os mortos. Porque antes do Espiritismo,
A gente tinha uma suposição, a gente tinha uma ideia de como seria a nossa vida futura. Depois do advento do Espiritismo, nós temos a certeza. Então, quem antes praticava o bem, praticava a caridade por uma hipótese, hoje pratica por convicção. Porque os espíritos que foram antes de nós vieram e nos contaram como seria, vieram nos ajudar. E aí alguém pode perguntar assim, mas qual é a utilidade dos espíritos, do ensino dos espíritos, já que eles não são infalíveis? Já que eles não são, todos os espíritos não são perfeitos, né? Qual é a utilidade dele? E aí, vale a gente fazer uma observação bem interessante, que é o seguinte. Existem aquelas pessoas que não dão um passo, que não tomam uma decisão sem consultar os espíritos. São pessoas que consultam os espíritos para saber se devem ou não ir para aquele emprego, se devem ou não se casar, se vão ou não ter filhos, se devem ou não fazer uma cirurgia. E os próprios espíritas, médiuns, e os próprios espíritos, eles dizem que esse é um grande erro. Primeiro porque os espíritos, eles não vão se miscuir, se misturar em questões que são puramente terrenas. Então, os espíritos não vieram para tirar a gente a necessidade de raciocinar, de estudar e de trabalhar. Os espíritos, eles não vêm fazer o que nós podemos fazer por nossa própria conta e por nosso próprio trabalho. Então, assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os espíritos, sim, têm o que nos ensinar, mas eles não são infalíveis e donos absolutos da verdade. Se fosse assim, nós estaríamos... seria uma doutrina que nos deixaria cegos. E aí, o próprio Allan Kardec nos orienta que nós devemos submeter ao crivo da razão toda a análise, toda a comunicação que vier dos irmãos espirituais. Primeiro, porque a gente precisa pensar assim. Quem são os espíritos? Os espíritos são as almas dos homens que estiveram na Terra. Ou seja, eu, quando partir para a vida verdadeira, vou continuar sendo eu. Então, não é porque eu cheguei do outro lado que eu vou virar um super espírito ou que eu vou esquecer ou perder as minhas conquistas. Eu vou ser eu, como eu sou aqui. Então, o que eu sei hoje, eu vou continuar sabendo. E o que eu não sei, eu vou continuar não sabendo. Simples assim, né, Zara? Né? Exceto que eu já vou ter chegado do lado de lá, eu já vou ter visto como é, de acordo com a minha realidade, e vou poder ajudar mais um pouquinho. E aí é quando a Gênese traz um exemplo que eu achei incrível, que ela diz assim, você, Isaura, viaja para outro país. Lá chegando, você vai encontrar o morador mais simples, o morador sem estudos, o morador mais ignorante, até mesmo o camponês. Mas ele vai lhe explicar coisas que você não sabe, porque ele é de lá. Então, mesmo que você tenha todo o conhecimento acadêmico, mas ainda assim vão ter coisas que ele vai saber e você não, simplesmente porque é a realidade que ele vive. Ele está ali, ele faz parte daquele ambiente. Então, é o que se dá com os espíritos desencarnados. Ou seja, existem coisas que eles vão vir nos esclarecer, porque eles já estão lá, eles já passaram, já fizeram a passagem. E nós ainda vamos fazer nessa encarnação. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, de que eles são espíritos. E uma coisa muito interessante, Isaura, que não só os espíritos superiores se comunicam, não é verdade? Mas os espíritos de todas as categorias. E por que Deus permite isso? Não é? Por que Deus permite isso? Justamente para que a gente consiga compreender todos os lados, todas as variáveis que a morte do corpo pode trazer, desde espíritos felizes até espíritos sofredores. E aí, a gente vai deixar um pouquinho a Gênese e vai lá para o Livro dos Médiuns, no capítulo 24, quando ele pergunta como distinguir se um espírito é bom ou mal. Ele usa essa terminologia, bom ou mal. E no item 263, Kardec nos diz que vamos avaliar os espíritos desencarnados, fora da carne, do corpo, da mesma forma que nós avaliamos os homens na Terra, pelo seu proceder, pelo seu linguajar. Então, ora,
Não tem um dito popular que diz assim: não é o que você me diz que mostra quem você é o que você faz. Então é muito parecido. Não adianta um espírito se comunicar trazendo um nome de um grande espírito, de um bom espírito, mas é o teor da conversa dele que vai mostrar, vai nos apresentar quem ele é. Porque às vezes ele pode vir, sabe, com a pomposidade, querendo ser quem não é, e a conversa dele não tem amor, não tem caridade, traz a intriga, desenvolve problemas na nossa vida. O espírito evoluído, o espírito bom, ele sempre vai trazer o bem. Ele sempre vai falar o bem, sabe? Ele nunca vai vir com alguma coisa que possa trazer desarmonia, discórdia ou perturbação para a sua vida. Uma coisa também que eu achei bem interessante é que os espíritos esclarecem que os bons espíritos, eles não têm ódio de ninguém e nem de outros espíritos. Então, você percebe o bem no teor do que eles dizem. E aí a gente vai lá para o livro de Chico Xavier, né, para o filme de Chico Xavier, que retrata isso muito bem. Quando Chico era criança, que sofria os maltratos da sua madrasta, madrinha, que era obsidiada. Então, quando ele sofria com ela, que ele ia lá para o quintal, enfim, orar, chorar, e a mãe dele, em espírito, vinha visitá-lo, o que é que ela dizia sempre para ele? Tenha paciência, seja forte, ore, seja bondoso, seja obediente. E sempre que eu assisto aquele filme, naquele trecho, eu fico pensando, meu Deus, que envergadura desse espírito, que evolução desse espírito. Imagine você ver o seu filho, né, sofrendo. Sendo tratado dessa maneira, né? Exatamente. E ela dizia, obedeça, compreenda, vai passar. Por quê? Porque ela já sabia da missão grandiosa que ele teria e ela já o preparava com a resignação, com a humildade, que eram qualidades que ele iria precisar muito. Então, aquele é o papel de um espírito. Eu lembro de uma vez, um amigo meu, ele disse, eu fui uma vez numa casa espírita, e aí às vezes ainda existe aquela confusão em relação a realmente a casa espírita. Aí eu disse, foi. E lá se comunicou um espírito, e ele saiu dizendo os podres de todo mundo. Fulano fez isso, você fez isso. E eu achei aquilo incrível. Eu disse, nossa, você achou incrível? Porque tá claro que é um espírito obsessor. Porque o que você ganhou indo para ali? Se não discórdia, desconfiança, tristeza, ira, ele conseguiu reacender nas pessoas ali o que elas tinham de pior. Então, com que finalidade? Com qual finalidade? Então, assim, cadê o crivo da razão? Cadê o nosso critério de análise? Então, se na questão 263 do Livro dos Médiuns, Kardec diz que os espíritos evoluídos somente falam o bem, são bondosos, caridosos, não se misturam em questões pessoais, em questões mesquinhas. Um espírito evoluído, um espírito ocupado, ele não vai estar se comunicando com alguém para satisfazer uma curiosidade. Então, se você participa de um encontro nesse teor, você já consegue deduzir pela sua razão qual é o tipo de comunicante que vai estar ali. Então, Deus permite que todos os espíritos se comuniquem, mas cabe a nós, estudiosos do Evangelho, usar o nosso crivo, usar a nossa razão. E daí porque não podemos esquecer uma frase sempre dita na casa espírita, que é mediunidade com Jesus. Sabe? É por isso, se você vai numa casa espírita e você não tem a mediunidade com Jesus, que você não é educado, que você é colocado de frente a espírito simplesmente para conversar, como se você estivesse tomando um chá na sua cozinha. Então, você já precisa se questionar
Que objetivo é esse? O que é que você está fazendo ali? Quem são aqueles irmãos que estão ali? Porque o mundo está precisando de socorro em todos os lugares. E os espíritos do bem, eles são muito ocupados. Eles estão Exatamente. muito ocupados trabalhando. Eles não têm tempo de ir na minha casa conversar sobre a minha vida. Exato, com coisas, digamos assim, fúteis, né, Inajara? Coisas assim que não tem, porque o objetivo da comunicação, isso é o que importa, né? Qual é o objetivo, Qual qual é é a o função objetivo? daquela comunicação, que é sempre o bem, como você disse, né? Se for qualquer coisa diferente do bem, aí você já desconfia. Que espírito é esse que está aqui, em vez de fazer o bem, ajudando, está aqui querendo saber da minha vida, ou querendo me servir em tudo que eu solicitar? Isso não existe, não é? Ou A gente sabe que então, não. aqueles espíritos que eles querem fazer o mal, fingindo que estão fazendo o bem, né? Então, tipo assim, ai, Najara, você é tão boazinha, mas aqui ninguém te valoriza. Observe o que estou fazendo com você. Então, assim, já é um alerta daquele pseudo bondoso, né? Então, assim, Pseudo sábio, né? Pseudo bondoso também. a doutrina, ela veio sim relembrar os ensinos do Cristo, porque se fazia necessário que nós tivesse o Consolador prometido, mas não para que a gente venda os olhos. Primeiro, o espírita precisa estudar. A gente precisa lembrar muito disso. Espírita que não gosta de ler é um perigo, né? A gente ouve muito os grandes estudiosos do espiritismo, como Raul Teixeira, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, eles sempre falam que o espírita que não lê, ele está fadado a ser vítima de espíritos enganadores. Precisamos estudar. Kardec colocou a codificação e mais, né? Às vezes a gente não estuda a codificação, mas qualquer livro novo que lança, a gente corre para ler. Mas essa eu não fiz nem a lição de casa, né? Se eu não estudei nem o básico, como é que eu vou partir para os modismos? Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse cuidado quando nós estivermos levantando a bandeira do espiritismo. Porque, assim, é uma grande responsabilidade nós dizermos somos espíritas. Nós precisamos exemplificar, porque a quem mais é dado, mais será pedido. Então, eu já ouvi muito isso e acredito que você também, de quando você diz assim, sou espírita, eu conheço os espíritas, eles ajudam muito. Ou então, olha, eu não conheço muito bem não, mas eu me identifico. Então, é a responsabilidade, sobretudo, do nosso exemplo, né? Sobretudo o nosso exemplo. Então, se Jesus deixou o evangelho, por que que nós precisamos da doutrina dos espíritos? Para nos chamar à razão, relembrar o que o Cristo nos trouxe e também para trazer detalhes através da comunicação amorosa entre os ditos vivos e os ditos mortos. Porque, graças a Deus, a doutrina veio para mostrar que a morte não existe. Nós mudamos de roupa, nós ficamos temporariamente invisíveis aos olhos terrenos, mas que nós continuamos lá e, principalmente, nós conservamos a nossa individualidade. No livro, eu não estou com ele aqui, mas no livro Sublimação, de Ivone do Amaral Pereira, o primeiro conto desse livro é um conto belíssimo que se passa na Rússia Antiga. E ele conta a história de Carla e Theodor. Eles eram noivos e eram muito apaixonados. Era um casamento que não era um casamento de costume, como era na época. Realmente eles se amavam verdadeiramente. Só que Theodor, numa caça ao urso, como era comum aos nobres da época, ele foi alvejado por um tiro de carabina e veio a desencarnar. Quando aconteceu esse fato, Carla, a sua noiva apaixonada, ela entrou em desespero. Ela teve crises de nervos, ela não comia, ela não dormia, ela chorava o tempo inteiro, até que, certa feita, ela, meio dormindo por conta da exaustão física, ela acorda com um sobressalto. E esse sobressalto, para sua surpresa, é Theodor gritando seu nome. E ele gritava, Carla, minha querida, me enterraram vivo. Eu não morri com aquele tiro. Eu estava desmaiado.
você precisa vir me salvar, você precisa vir me socorrer, porque eu estou vivo. E como nós vamos casar? Eu não consigo sair desse túmulo, por favor, me ajude. E ela se levanta desesperada. 5 minutinhos, tá aí, Najara? 5 minutinhos. Certo. E Pra ela se encerrar. levanta desesperada e pega a pá, enxada, picareta e vai para o cemitério para desenterrá-lo. Claro que a família vê antes e não deixa. E aí, no outro dia, ela se aproveita da distração da família e ela vai. E quando ela chega no túmulo dele, ele está metade dentro do túmulo, metade fora. As mãos crispadas, agarradas na terra e gritando, me solte, me socorra. E ela começa a desencavar e aí aparecem as famílias, as pessoas de novo e puxam. Ela vai uma terceira vez e dessa vez o coveiro a impede e aí ela acerta o coveiro com a pá. E é então que ela é colocada num hospital psiquiátrico e é tida, obviamente, como louca por querer desenterrar um morto. Agora imagine a loucura que passava na cabeça dela, ela ouvindo ele gritando, você não vem me salvar, eu estou enterrado vivo. E aí é quando ela escreve a uma querida amiga, a Glaida, narra toda essa história, e como a justiça de Deus ela é maravilhosa, essa amiga dela é casada com um médium, e eles conseguem evocar Teodor e fazem-no compreender que ele não estava mais vivo no corpo, ele estava vivo em espírito, e que ele não precisava mais ficar preso ao túmulo, ele poderia sair. Dele, né? Ele poderia Graças a Deus sair. que ele foi liberado desse sofrimento, né? Dessa agonia. E ele ficou muito surpreso quando ele percebeu que poderia sair. A partir dali, então, ele seguiu o seu rumo. A Glaida retornou a Carla explicando que ela não era louca, ela era médium. E ela ouvia o seu noivo em espírito e que ela fosse continuar a sua vida, que ela ainda tinha muito a viver. E que futuramente eles iriam se encontrar. Então, como é chegado o tempo, eu gostaria de encerrar lembrando que um dos maiores e mais belos ensinos que a doutrina espírita nos traz é a morte, ela não tem o poder de separar as criaturas que se amam de verdade. Então, se alguém que está aqui nos ouvindo, encarnado ou desencarnado, sente essa angústia, acalma o coração. O reencontro vai vir. No dia aprazado, ele vai vir. Muito obrigada e muita paz. Nós que agradecemos, Inajara, pela sua palavra de hoje. E essa doutrina tão maravilhosa que nos consola, que traz, sobretudo, consolo, né? Que é o Consolador prometido por Jesus. Você veja, né? Teve o Evangelho. Jesus, ele sabia de tudo aquilo, mas ele falou. No próprio Evangelho dele ia constar, ele sabia que iria constar, que ele ia falar do Consolador prometido, né? Essa doutrina que vem nos revelar que somos imortais, né? A imortalidade da alma, não temamos a morte, não é? Não existe a escuridão eterna ou o inferno eterno, né? Não existe porque somos imortais e a vida permanece, continua. É tão consolador, né? É tão consolador. Consolador e transformador, revolucionário, né? Esse ensinamento. Mas, Najara, muito obrigada. Quero agradecer a todos, tá? Pela atenção de hoje, pela audiência, agradecemos. Vamos encerrar nossa live de hoje com a nossa prece, rogando a Jesus muita paz, uma ótima semana para todos nós. Vamos fechar nesse decisão. Senhor Jesus, eu te agradecemos imensamente pela tarde de hoje, pela oportunidade de ouvirmos as palavras de nossa irmã, que trouxe tantos esclarecimentos sobre a importância do teu Evangelho e sobre a importância dessa doutrina transformadora, que transforma a nossa realidade íntima, nos dá a oportunidade de sermos criaturas melhores e nos faz entender que a vida continua e a morte é só o jogo escuro das ilusões, porque daqui para frente vamos continuar na nossa caminhada. Muito obrigada, Cristo, que assim seja. Obrigada, Inajara. Assim obrigada a você. Muita paz a todos nós, que nós tenhamos uma ótima semana e vamos seguir em frente com Jesus na mente, como diz meu tio, né? Seguir em frente com Jesus na mente e no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus a todos. Obrigada, viu, Inajara? Tchau, tchau, gente.